Da língua portuguesa que se preocupa com o novo. Tudo que é novo, novo. Como assim, professor? Tudo que é novo. Diferente da matemática, quem é matemática aqui? Professor de matemática? Sidou, né? Aquele voz de locutor, love. Então, a matemática ela é uma ciência exata. E a proposta da matemática é essa, é ser uma ciência reta, uma ciência exata. Diferente da matemática, a língua portuguesa ela não é uma ciência exata. Ela é uma ciência evolutiva. Como assim, professor? Com o passar do tempo, surgem novas necessidades linguísticas que têm que ser supridas de alguma forma. As palavras, elas evoluem. Vou mostrar aqui rapidamente a evolução de uma palavra. Quer ver? Está aqui embaixo. Ó, vocês são jovens, vocês não alcançaram isso aqui, não. Datilografar. Datilografar. Evoluiu para digitar. Que evoluiu para teclar, que já tem a abreviação TC. Vejam como a palavra ela evolui. Antigamente, era festa, era assalto. Mãos ao alto, isso é um assalto. Sua arma, meninas, um pratinho de qualquer coisa e meninos a bebida. Eu não estou chamando ninguém de velho aqui, tá? Para ninguém pensar besteira. Eu tenho meio que um abismo de idades. Como? Tem os alunos de concurso, que vão dos 18, no mínimo, 18 aos os 21, né? Tem os meus alunos de colégio, que eu também trabalho em colégio, e ainda tem os alunos do IFAL, preparatório para o IFAL, 13, 14 anos. Então a linguagem ela é muito interessante, porque ela é muito distinta, é muito diferente. A comunicação é muito distinta. Quer ver? Antigamente o cara era bestão, otário, Zé. Hoje é o quê? Noob. Mesmo esse bicho é muito noob. Aqui foi o que eu disse. O que é isso? Esse noob é noob, professor. Af. Antigamente você tinha um paquera. Paquera. Hoje é o quê? Tem gente que é o quê? Crush. Crush. Na minha época, crush era refrigerante laranja. Fulano é tampa de crush. Hoje, crush é paquera. E eles ainda criaram o verbo cruchar. Vou cruchar. O que é isso? É paquerar. Meu crush. É diferente. É diferente. Quer ver? Mago, tu já chipasse alguém? Chipar. Antigamente, você desenrolava. Ei, velho, desenrola aquela pivetona pra mim. Desdobra ali. Aí o cara fazia, ei, velho, olha, aquele cara quer te conhecer. Pode te conhecer? Posso te conhecer? É 2 beijinhos que ela tentava dar o terceiro. E a menina queria, né? Rapaz, menino, brincadeira, né? Hoje não é mais desenrolar. É o quê? Chipar. Quando me perguntaram isso, o aluno perguntou, professor, tu já chipasse alguém? Eu disse, olha, minha filha, a história é difícil. Mas vê que a palavra, ela evolui. Se você pega essa rapaziada mais nova conversando, tem termologias que nós não vamos entender. Ei, tu tá on, hein? Tu tá on, hein? Tu tá on, já logou? Não, vou deslogar. Tô não. Ele tá me stalkeando. São termologias novas e a linguagem ela precisa acompanhar isso. Qual é o ramo da língua portuguesa que se preocupa em incorporar o que é novo na gramática? O neologismo. Deixa eu usar um exemplo bacana. Você já tem tempo? O você, que já não é mais neologismo, porque o você seria o quê? A evolução do vossas mercês, que virou vós me ser, que hoje é o você. E no final vai ser só o C. O VC. Além de ser um processo de abreviação, porque o processo de criação neológica, ele tende a ser mais rápido. Se você olhar, datilografar, TC. Porque a comunicação hoje, eu falo muito isso a nível de 3º grau, viu? Que eu trabalho em faculdade com Linguística 1, Linguística Aplicada 1. É um processo inerente à comunicação, é a otimização. Cada vez mais você se expressa menos para falar mais. Hoje você não precisa nem falar, você já tem os emojis que resolvem toda a vida da pessoa, né? Então, o que acontece?
cheguei sem muito tempo. Eu fui dar uma de jovem, os alunos do preparatório para o IFAL. Eu disse, e aí, a gente que tá jovem, e aí, rapaziada, tô nas redes sociais. Aí eu falei, eita, que massa. Tu tá onde? Eu disse, tô no Orkut. O aluno olhou e falou, professor, é de pobre. Eu digo, vixe. E é o que? Ele fez, agora é Facebook. Tava na moda iniciando Facebook. Eu disse, tá bom. Facebook, eu fiz o Facebook. Na outra semana eu cheguei. Nada é mais novo do que Orkut e Facebook. Estou nas redes sociais. Nada supera. Não, nem existia isso aí. O professor ainda tem outro. Twitter. Esse, como é o nome? Twitter. Aquela menina ali, por exemplo, ela é uma tuiteira. Tem mais de 2.000 seguidores. Uma tuiteira. Eu disse, parou. Porque na minha época, tuiteira era uma menina cheia de Twitter. Twitter era pereba, feridinha. Entendem? Como a palavra ela evolui agora tem o Instagram. Inclusive, vou até fazer um merchanzinho aqui, eu falo no Instagram. Acompanha lá que pelo menos uma vez por semana tem vídeo aula. Tem todo dia dica, ó, @português fácil. Tudo sem acento, porque no final ele corta, né? Português fácil. Tem uns 12.000 seguidores, mas sempre que o professor tem tempo aí, ele consegue responder a todos. Gente de todo o Brasil. Hoje também já postei algumas coisas. Uma vez por semana tem umas pocket aulas. 3 minutinhos de aula. Até sem fazer nada, olha lá, 3 minutos, aprendeu uma besteirinha. Tá certo? Bem importante. Acompanha lá, dá uma curtida. Dá um like, se inscreve. Já se inscreveram no seu canal, Mago? Não? Se inscreve aí no Instagram. É? Tá lá, ele tá ali. Não, faz isso não, pô, faz isso não. Então, ó, neologismo é o novo. É o estudo do novo. Tudo que é novo. Eu posso, para criar o neologismo, minha amiga Rica perguntou, eu posso utilizar um outro processo para criar um neologismo, como, por exemplo, a abreviação, uma derivação sufixal. Por exemplo, eu estou zapeando. Que é uma palavra, zapeando quer dizer que você está no zap, né, no WhatsApp. Zapeando, você pegou zap e colocou um sufixo ando. Então você pode agregar processos de informação para criar palavras novas. Mas lembra que o neologismo é tudo que é novo. Tudo que é novo. Vou botar aqui, olha. Delete, o verbo delete da língua inglesa que virou um verbo da língua portuguesa, o verbo deletar. Eu deleto, tu deletas, ele deleta, nós deletamos, vós deletais, eles deletam. Vê. O crush, o famoso crush. Quer ver? Torpedo. O que é um torpedo? Mensagem, né? Na verdade, torpedo era aquele míssil submarino, largamente utilizado pelos alemães na Segunda Guerra. Hoje, torpedo, que também está em desuso, ninguém usa mais torpedo. Né? Então, vê que a palavra, ela evolui, tá bom? Onomatopeia. Eita! Onomatopeia. A onomatopeia, além de ser um processo, é uma figura de linguagem. E no decorrer das aulas, nós vamos falar de algumas figuras de linguagem. Porque não adianta, eu acho que é o outro professor que trabalha com a parte da semântica, né? Ele pode ficar, na hora da divisão ele quis ficar com semântica, mas dá para pincelar algumas coisas, né? Visando aí, o foco aqui é fazer o aluno aprender, então nada impede que ele fale de alguma coisa que eu já tenha trabalhado ou vice-versa. Então, no decorrer do nosso curso, nós vamos falar de algumas figuras de linguagem. Não adianta você pegar as 38 figuras e falar de uma vez, porque aí vai vomitar conteúdo, o aluno vai decorar, daqui a 3, 4 dias, esquece. Então, já que eu vou falar de onomatopeia, depois eu vou falar da amiguinha dela, a prosopopeia. O que é a onomatopeia? Nada mais é do que a escrita do som. Quando você escreve o som, o toque-toque, tic-tac, fom-fom. Quer ver? Você teclando. Como é que você descreve o riso? KKKK, RS, RR. Cada um que invente uma coisa. RS, SPOAC, SPOAC, SPOAC. Chihuahua, 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 Chihuahua. Antigamente é isso. Hoje já vem um emojizinho, que é uma forma neológica de comunicação. Mas, pronto, vê.
Seria o que isso aqui? Dormindo. Mas nós sabemos que ninguém dorme. Mas sabemos que isso é representação gráfica para o som. É como o KKKK. Ninguém ri. Eu duvido alguém rir. KKKKKKKKKKKK. Ninguém ri. Mas sabemos que é a representação do som. Tá? Ocorreu na turma de 2012. Tem coisas que marcam. Já vão 5 anos. Turma de 2012 da PM. Diga aí, meu jovem. Boa noite. É o galego aí, é o galego. Pronto, já não mexo mais com você, tá vendo? Na turma da PM, preparatório PM, 2012. Né? 2012 eu estava com o quê? Com 18 anos, novinho. Eu coloquei isso aí. Coloquei não, na verdade eu pedi aos alunos exemplos de onomatopeias. Aí um aluno que inclusive passou na PM, tá desde 2012, 2013 no caso. Pichon. Eu disse, o que é pichon? É o som de quê? Ele fez, é de um tiro. Eu olhei e disse, só se for o seu. Porque você fazer um concurso de polícia, passar 8 meses, 9 meses no curso de praça, ou 3 anos no curso oficial, para chegar em uma situação de confronto, atirar em alguém, seu tiro fazer pichon. Pare, pichon, não, pô, tiro é pá! Pá! Não, porque... Ele disse que era quando batia em algum lugar. Pá, pichon! Eu digo, não. Não. Mas é escrita do som para ele. Splash, eu disse, é o quê? Ele fez, é um mergulho. Eu disse, olha, bicho. Splash seria um mergulho seu, cara? Você é um cara light. Splash. Fica, já pensou, eu não faço splash, não faço. É feio, é feio. Mergulha, JP, eu vou falar. Splash não, é shibong. Bogolô. Essa todo mundo já ouviu. Foi a única que eu concordei? Todo mundo já ouviu essa. Bogolô. E eu vou provar. Você normalmente está sozinho. Está concentrado. Está naquele momento de concentração, silêncio. Aí você lá, e o suor descendo, você... Daquela coisa de repente, bogolô. Vamos pegar o módulo, vamos fazer a atividade. Pega o módulo. Eita, antes de pegar o módulo, desculpem, eu disse que ia falar da prosopopeia, não foi? Onomatopeia é o quê? É a escrita do som. Já a prosopopeia, e lembrem disso, caiu no concurso do IFAL de 2016. Caiu no concurso do IFAL a nível superior. Lembrem que ano passado tivemos aí 4 concursos bacanas, que foi IFAL e UFAL médio, IFAL e UFAL para médio, IFAL e UFAL superior. E o que distinguia um edital do outro, assim, praticamente em língua portuguesa, era só figuras de linguagem. Que no superior eles cobravam figuras de linguagem, no médio eles cobravam funções de linguagem. E eu tive o cuidado de, independente de médio ou superior, colocar os dois, falar de figuras e funções para os dois, porque um serve como pré-requisito do outro. Então, e eu coloquei prosopopeia, que muitos aprendem como personificação. Professor, o que é a personificação ou a prosopopeia? É quando você atribui uma característica animada a um ser inanimado. E pode? Pode. No outono, as árvores ficam nuas. A árvore fica nua? Não, quem fica nua é a pessoa, na hora que vai tomar banho. Mulher, liguei tanto pra tu, o telefone chamou e ninguém atende. Telefone chama? Não. Personificação. Personificação. Saiu com sua gata, vai escutar uma música boa, vai lá, sei lá, um restaurante, um barzinho, tal. Lulu Santos, garota, eu vou pra Califórnia, viver a vida sobre as ondas. Vou ser artista de cinema, meu destino é ser estar. Ele começa, o vento beija meus cabelos, as ondas
lambem minhas pernas. O sol abraça o meu corpo, meu coração canta feliz. Vento tem boca para beijar? Onda tem língua para lamber? Tudo personificação. Professor, mas eu não gosto disso, eu não gosto desse tipo de música. Eu gosto de ir, dia de sábado ali, Rua das Árvores, churrasquinho do Zé, tomar uma misturada com caldinho. Lá toca o quê? Calypso, não tem problema. A Joelma quando dizia, a lua me traiu, é o quê? A lua me traiu? O pessoal aqui já sabe. Uma prosopopeia, uma personificação. Tá ali. Personificação, tá vendo? É para classe média. Porque normalmente é como o aluno aprende. Mas na hora da prova não vai cair personificação. Ele coloca a termologia erudita. Você vai responder qual parte da apostila? Eita, eu tenho que olhar. Só olhando. Eu digo. Morena. Deixa eu usar um exemplo, pronto, bacana. Época de namoro, por favor. Esses exemplos são fictícios. Porque às vezes eu falo isso, aí quando chega em casa, o marido faz, amor, como foi a aula? Mas você nem fale comigo. Palhaço, né? Época de namoro é diferente da época de casado. Época de namoro chega um sábado, o cara faz amor, bebê, nego, vida. Vamos sair? Bora. O cara todo saradão. Malhada, mãos dadas. Tem gente que anda abraçada. Eu não sei como uma pessoa anda abraçada com a outra. Eu acho que é medo da outra fugir, anda abraçado. Bonitão, cara bonito, a menina bonita. Aí quando chega, a menina toda dengosa, toda faceira, tá com uma fome, passou a manhã aqui, à tarde estudando, no sábado. 5 horas da tarde o cara chega, vamos dar um passeio na praia, comer uma acarajé, uma tapioca. Bora, menina, chega. Quando chega, tá com a fome, a barriga, a lombriga tá mas não come, porque tem vergonha. Porque a época de namoro, a menina fica com vergonha de comer. Eu tive uma namorada que ela dizia, eu como em casa antes, para não comer muito na rua. Depois, meu Deus do céu. 2x tudo, a menina, vixe, meu Deus. Tá por fora, você tá por fora. A menina com a fome danada, o cara, peça o que você quiser. A menina fala, quero não. Qualquer coisa. Peça, senão eu fico com raiva. Pode pedir. A menina, pode? Pode. Tá certo. Ô moço, me dê uma tapioca de coco com queijo, charque, camarão, catupiry, carne do sol, salsicha, calabresa, cheddar, doce de leite, Danone e M&M. Eu sei que faz até 30 reais a tapioca, o cara paga. Com todo o gosto do mundo, namorando, o cara paga. Ainda atravessa a rua correndo para pegar um milkshake na McDonald's do outro lado. Namorando, a menina é faceira, dengosa, faz amor. Diga, bebê, que é aquilo ali no céu? Cara mala, cara diz, aquela ali é a lua que nos convida ao pecado. Lua convida ninguém ao pecado? É a personificação. Casou. Lascou. Chega sábado, a mulher, fulano, vamos dar uma voltinha na praia? Cara, eita não, rapaz, hoje tem jogo, hoje tem na final da Champions League. Não, rapaz, logo hoje, é. A mulher se estressa. É o quê? Eu passo a semana toda com esse menino aqui em casa, lavando, passando, faço almoço, faço comida, faço tudo, agora chega no sábado, a pessoa quer sair, pra se divertir, você não quer sair, agora se fosse pra sair com seus parceiros, aí o cara não tá. Bora. Cadê a mão? Vá na frente. Cadê o cara malhadão? Os anos passaram, pai. É aqui. É o latão aqui. Aqui o som. Aquela coisa toda. Quando chega, tá o cara, a esposa e mais 2 meninos. Faz, ô moral, bota aí 2 tapioca tradicional de coco, vai parte no meio, por favor. A mulher fala, rapaz, de coco tradicional. O cara assim, minha filha, tem comida em casa. Hoje é só pra passear. Tem coca de 2 litros, velho? Tem não? 2 latinhas aí, 4 copos, por favor. O menino, pai, me dê dinheiro pra eu brincar ali no parque. Não, tem não. Vale pro exercício. Pode olhar aqui na praia, tem um menino que fica tudo pendurado naquelas máquinas. É porque o pai não quer dar dinheiro. É. Coitada da mulher, quer lembrar do tempo antigo, né? Aquela coisa afrodisíaca que faz amor. Amor. Fulano, cara, o que é, hein? O que foi? Diga que foi.
Chega, fala com medo, bicho. O que é aqui? O que é aquilo ali no céu? Cara, olha. Você tá cego ou tá doida? Aquela ali é a lua, olha, te chamando pro inferno. Lua nem convida ao pecado, nem chama pro inferno. É o quê? Personificação. Tem como esquecer? Não. Lembra disso, a personificação é quando você atribui uma característica animada a um ser inanimado. Tranquilo até aí? Beleza? Vamos, vou dar o intervalozinho para dizer qual é a página do exercício, tá certo? Mas acredito eu que nós não respondemos nada desse módulo, ou respondemos? Na semana passada, uma folhinha, não foi? Folha 9. Pronto, então vamos fazer... Vira, por favor, a página para ver. Vamos fazer a 10, página 9 e 10. Vamos lá? Dar continuidade aí à nossa caminhada rumo à aprovação. Desculpem. Tá ruim, não tá? Não resolve não, tem que ser outra garganta. Vamos falar de funções de linguagem, tá certo? Para falarmos de funções de linguagem, que já é um assunto dentro do universo mais interpretativo, temos que entender algumas relações fundamentais. Vejam, quando eu estou me referindo à língua portuguesa, ciência, eu tenho que entender que a linguagem, a língua portuguesa enquanto ciência, enquanto matéria, ela é basicamente o que seria a linguística. Qual é o instrumento que nós utilizamos para estudar português? Gramática. Muito bem. Mas se pararmos para pensar, a gramática, ela nada mais é do que um conjunto de regras organizadas em uma sequência. Concordam? Gramática, livro, módulo. Então, o português instrumental é o ramo da língua portuguesa que se preocupa com a regulamentação, com a regra, com os conceitos de certo ou de errado. É o que nós estamos vendo até agora. Estamos trabalhando com a parte gramatical. Concordam? Só que, paralelo ao português instrumental, nós temos a linguística. O que seria a linguística? A linguística, se ela fosse uma pessoa, ela iria falar mais ou menos da seguinte forma. Ia dizer o seguinte: beleza, ótimo. É importante dominar a língua portuguesa? É. É importante utilizar a regra? É. Mas tão importante, ou até mesmo mais importante do que você dominar a língua portuguesa, é você se fazer entender. É a mensagem sair do emissor e chegar no receptor. Porque de nada adianta você utilizar todas as regras gramaticais e não haver efetivamente o processo comunicativo. Adianta eu sair daqui e ir no churrasquinho e dizer: indivíduo, por favor, até comentei isso na semana passada, indivíduo, por favor, ficaria imensamente satisfeito se você pudesse me fazer a fidalguia de me informar quanto me cobrarias em remuneração monetária para me servir um apetrecho munido de carne bovina, o qual saciei parcialmente meu apetite, acompanhado de uma bebida etílica que me deixe no leve estágio de letargia. Não foi efetivo. Não foi efetivo. Então eu poderia dividir de maneira bem elementar. O português instrumental seria o quê? A regra. Já a linguística seria a interpretação. E é aí que nós entramos já dentro da esfera concursiva. Quando nós nos comunicamos, quando eu me comunico com alguém, eu posso utilizar dois tipos distintos de linguagem. A linguagem ela pode ser considerada uma linguagem verbal ou ela pode ser considerada uma linguagem não verbal. Muito bem. Verbal ou não verbal. Pergunta muito difícil, cuidado para não errarem. A linguagem verbal é aquela que utiliza o quê? Verbos? Palavras, beleza, não apenas verbos. A linguagem verbal é aquela que utiliza palavras. É aquela que utiliza palavras. Quer seja de forma escrita, quer seja de maneira falada. Aí alguém pode dizer: professor, mas eu só me comunico com alguém se for através de palavras. Verdade? Não.
Não. Paralelo à linguagem verbal, que é aquela que utiliza palavras, eu tenho a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza sinais, símbolos, gestos. Alguém consegue me dar um exemplo de linguagem não verbal? Placas de trânsito, com exceção da placa pare e da placa siga. Uma cor poderia passar uma mensagem? Sim. Aquela cor vermelha lá, o pare, né? Mas o quê? Libras. Qual é o grande nó? Qual é o grande nó? Muitos alunos chegam para mim e comentam o seguinte: professor, sabe interpretação? Eu não gosto de interpretar texto. Por quê? Você não gosta? Porque às vezes eu respondo jurando que está certo. Na minha mente está certo. Mas quando vai no gabarito, não acontece isso com a senhora. Não está certo. Já pensou, e eu sou obrigada a pensar da forma que o autor quer? É. Oxe, não é o que eu penso, não? Não. Senão não seria interpretação, seria sua opinião. Interpretar é a capacidade que você tem, né, de discernir uma ideia de um determinado autor. Tá? Quer ver? Por que muita gente tem dificuldade no processo interpretativo? Quer seja ele verbal ou não verbal. Existe um elemento fundamental para a nossa vida concursiva, que é o chamado contexto. O que é o contexto? Contexto é o conjunto de ideias do texto. O conjunto de informações presentes no texto. E quando você não consegue dominar o contexto, quando não consegue se localizar no contexto, você não vai interpretar de maneira coerente. Deixa eu usar um exemplo bacana. Tu, velho, que tá aqui, o mago foi embora, tem que procurar um aqui na frente, né, velho? Tu entende alguma coisa de Libras? Sério, de Libras? Não. Perfeito. Se eu chego... Como é teu nome? Adriano. Se eu chego para Adriano e digo, presta atenção. Adriano tá coçando na base dos meus irmãos, tu é doido. Na verdade, o que foi que eu disse a ele? Eu disse que eu tenho uma tartaruga desse tamanho. Se ele já tinha visto uma tartaruga desse tamanho. Olha a cabeça. Qual foi o grande problema? Qual é o grande problema? Pela falta de domínio contextual, por ele não dominar a linguagem de Libras, gera aí um universo de interpretações distintas. Universo interpretativo. E é isso que está. Esse é o grande nó, é você conseguir se equalizar no contexto. Quer ver? Vou usar um exemplo bacana. Essa sala ela é bem miscigenada, então dá para usar um exemplo porque metade da sala vai entender, outra metade não vai entender. Linguagem não verbal. Quem utiliza perfeitamente, jovem, a linguagem não verbal? As mulheres. A mulher, ela consegue se comunicar com a outra através de um idioma feminino, que é o pupilês. É o pupilês. O que o ser humano só consegue fazer, né, em função da luminosidade, que é expandir ou contrair a pupila, a mulher consegue fazer naturalmente. Você olha duas meninas, tá uma olhando para outra assim. Mas entre elas, elas acham. Quer ver? Vou usar um exemplo. Linguagem não verbal e vou puxar para a situação de concurso. A menina chega para outra, e tem menina que fala cantando. Menina quando fala cantando é menina enxerida. A menina fala, eita mulher, olha, tem um menino tão bonitinho, olha, ele estava afim de tu. Quem é? Ou se no intervalo eu te mostro. Aí chega no intervalo, o cara tá lá, ao lado. Aí uma olha para outra e faz aqui mesmo, assim mesmo, ó. A outra não entende, ela fala em negrito. Se ela gostar, ela responde ou não responde com os olhos? Responde. Gostou do boy, ela faz. Não gostou do boy. Responde ou não responde? Responde também. Linguagem não verbal. E o cara do lado? Não é. Menina saiu escondido. Saiu escondido do namorado. No outro dia a amiga não vê o namorado. Aí fala, eita mulher, e ontem como foi, hein? Ela faz, ontem o quê? Ah, não, ontem menina, tu estudasse muito.
Já entendeu? O cara do lado, segurando na mão. Vai homem fazer isso? Homem não tem. Eu falei, e ontem o cara faz? A mulher de costa, não sei que olho tá de costa. Sujeira o quê? Sujeira o quê? Sujeira o quê? Me solte. Me solte. É. Linguagem não verbal. Linguagem não verbal. Qual é o grande problema da interpretação? Contexto. Vejam como eu provo e vamos chegar agora na situação do concurso. O importante não é o que está escrito, é o contexto em que está escrito, é a situação em que está escrito, o momento em que foi escrito. Vou pegar os sinais. Os sinais, em tese, eles deveriam ser universais. Concordam? Os sinais deveriam ser universais. Suponhamos que eu saia daqui hoje e vá a um show de rock. Rock pauleira, pesado. Não é negócio de restart, não. Rock pauleiro. Chego lá pro roqueiro mais doideira que tem lá e faço isso aqui para ele. Ele interpreta, ele recebe a mensagem e interpreta essa mensagem de uma forma. Concorda? Que é uma mensagem não verbal que eu só fiz balbuciar. Doido, né? Na mesma noite eu saio do show de rock e vou a uma vaquejada. Procuro o vaqueiro mais ignorante que tem lá, o maior que tiver lá. Ele vai olhar para mim, eu olho para ele. Ele vai interpretar da mesma forma? Por que ele não vai interpretar da mesma forma? E isso, Vitor? A mensagem foi a mesma. Por que a interpretação não foi a mesma? Porque o contexto foi diferente. O contexto foi diferente. Então, quem determina o processo interpretativo, entendam que não é a mensagem unicamente. É o contexto no qual a mensagem está inserida. Saí da vaquejada todo quebrado. Vou passando na porta da igreja. Está lá o padre varrendo. Eu olho para o padre olha para mim. Ele vai interpretar da mesma forma? Não, vejam que a mesma mensagem adquire 3 interpretações diferentes. Dependendo de quê? Da sua variabilidade contextual. Vitor, aqui não, nos Estados Unidos. Isso é o quê? Ok, muito bem, ok. That's ok, man, let's go. Mas você não está nos Estados Unidos. Vai no shopping, dia de sexta-feira à tarde, ou então sábado à tarde, pega aqueles grupos sociais, a garotada tal, né, se confraternizando, passeando, aquela coisa bacana. Tem aqueles menininhos tal, todo acostadinho, cabelo raspadinho de um lado, todo penteado para o lado de cá, né, todo aquele tênis desse tamanho. Olhe para o menino desse e faça assim. Ele que está, vou imitar o menino. Ele que está aqui assim de lado, ele vai olhar para você, ele olha para você, aí você foi, para ele, olha. Por quê? A interpretação foi diferente. Porque o contexto foi diferente. Imaginem isso com palavras. Imaginem com palavras. Professor, eu já entendi que para que eu interprete bem, eu tenho que me localizar no contexto. Como é que eu vou fazer isso? Através das funções de linguagem. E muitos se quebram quando vão estudar funções de linguagem porque estudam assim. Função referencial, ênfase no canal. Função apelativa, ênfase na... Esqueça. Isso é baboseira. É ênfase na mensagem, ênfase no receptor, ênfase no código, ênfase no referente. Esqueça. Isso é só o eixo da reprovação na sua vida. Quando eu me comunico com alguém, quando o autor do texto escreve, ele tem um objetivo. A esses objetivos eu dou o nome de funções de linguagem. Função referencial. Qual seria o objetivo de um texto com a função referencial? Texto referencial? Informar. Pergunta, jovem? Isso. Mas para que eu compreenda, eu tenho que fazer analogia contextual para só posteriormente entrar na parte da sintaxe. Por isso, aquilo que eu comentei no início da aula, da gradatividade. Então, primeiro falar da compreensão, para depois a interpretação, para chegar na análise sintática. Entendeu? Então, ó, função referencial. O texto referencial é aquele que serve como referência, é aquele onde o objetivo é informar. Ah, professor, então quer dizer que sempre
que eu tenha como objetivo informar a respeito de algo, eu tenho função referencial? É. E observem como o professor ele consegue ler pensamentos. Amor, eu vou ler o pensamento, não fica nervosa. Ler pensamentos, quer ver? Eu vou escrever a resposta que vocês vão me dar antes mesmo de vocês me darem a resposta. Professor, escrevi aqui escondido, só um pedacinho, tá aqui escondido. Viu não foi? Viu não, né? Função referencial é aquela onde o objetivo é informar. Alguém consegue me dar um exemplo de função referencial? Onde eu encontraria um texto com o objetivo de informar? Jornal está aqui. De jornal. Tirando jornal. Revista está aqui. Também revista. Revista. Esqueça jornal e revista. Alguém falou bula também de remédio. Bula de remédio, receita, um mapa. Ou se professor, como foi que tu adivinhou? Se tu é da marca ou mentou? Na verdade é porque o primeiro pensamento que vem na nossa mente é jornal, revista, internet. Com certeza é porque a mão não dava para esconder. Algumas pessoas pensaram em livros. Outros pensaram em televisão. Função referencial. Vamos fugir do quadrado? Jornal, revista, internet, televisão. Função referencial não verbal. E aí? Placa de trânsito, com exceção da placa pálida, da placa siga. Um mapa, pode ou não pode ser um mapa? Um traçadozinho X. Pode. Vou usar um exemplo. Vou fugir do básico. Receita, como falaram aqui, bula de remédio. Suponhamos que tenha uma menina aqui na sala que gosta de cuidar do cabelo. Daquela escovinha progressiva, gradativa, inteligente, sem formol, queratinização, a base guanidina, reestruturação das cutículas capilares, selagem térmica, realinhamento, botox, matização, blondô, morte súbita, bepantol, maionese. Tá por fora. Vitão, tem até o tal do eu sei o que você fez na química passada. Alisena. A menina gosta de cuidar do cabelo. Aí tem uma formatura agora no final do ano para ir. Quando ela vai no sábado da formatura, olha no espelho, o cabelo tá fofo em cima, precisando retocar as raízes. Quando vai, cartão sem limite, dinheiro zerado. Ela olha e fala, minha gente, pelo amor de Deus, eu não posso ir com esse cabelo, não. Aí, deixe comigo, amiga, porque amiga é um Exu na sua vida. Deixe comigo, aí volta para a década de 90. Alisante, Vela Chic, Hair Life, Afro, Easy, Sphere, Original, Enê, Kelisa. Mulher sofre, cara. Mulher sofre. O produto fede, porque é a base da amônia. Amônia fede. O produto é tão fedorento que no próprio produto tem outro produto para tirar o fedor do produto. Não é não? Que é o neutralizante. Quem não tira? Tapia. Fica um fedor com outro e mistura e ninguém sabe o que é. Aí tá na formatura toda bonita, no cabelo bacana, olha aquele boy magia, aquele cara bonitão, o cara diz, vamos dançar, bora. Começa a dançar, começa a transpirar a nuca, o neutralizante começa a ir embora, começa a subir aquele cheiro de urina, a menina tá dançando com o cara... Ela, o que foi? Espera aí que mijaram por aqui, vamos dançar aqui. Ali o negócio é rir. A menina nunca passou um produto desse no cabelo. Qual é a primeira coisa que a mulher vai fazer? Antes de passar o produto. Mulher inteligente sabe. Vai ler as instruções de uso e faz o teste de mecha para ver se não dá nenhuma reação no couro cabeludo, não é isso? Mas vai ler. Qual é a função daquele texto? Informar. Função referencial. O cara pode ter tido 10 carros usados. O primeiro carro zero, tem gente que não tira nem o plástico. Tem gente que não tem nem o número de pátio. E tem gente que lê o manual de instrução do carro. Até cheira. Eita, cheiro de novo da bomba. Lê a capacidade de litros cúbicos da mala. A relação entre torque. Tantos não sabe nem o que fecha é KFM, mas tantos KFMs a tantos mil giros. Qual é a função daquele manual de instrução?
Informar, função referencial. Qual é a minha função aqui? Informar, função referencial. Vejam que nós conseguimos facilmente fugir do básico. Só que nem sempre o objetivo é informar. Paralela à função referencial, nós temos a função apelativa. Vou botar aqui como exemplo os jornais. Pronto. Qual é o objetivo da função apelativa? Apelar, convencer. Função apelativa, conhecida também como função conativa. Como assim, professor? Convencer. Eu não alcancei, não, mas antigamente tinha um comercial, papai me dizia que tinha um comercial, que era um menininho com um cordão e um chocolate pendurado, e o menininho ficava, compre batom, com seu filho merece. Qual é o objetivo? É informar? Convencer. Convencer. Convencia. Beba Coca-Cola. Compre o novo Gol. Sai do RedTube, preste atenção na aula. Isso. Verbos no imperativo, lembra disso. Por que eu não comentei? Porque nós ainda, de fato, não chegamos em verbo. Mas se você consegue entender, a presença de verbos no imperativo mostra claramente a função apelativa. Casca de banana clássica de concurso. Falou em poesia, o pessoal pensa que é função poética. Vamos falar de poesia. Segunda-feira, para começarmos a semana bem. Certa vez um poeta olhou para sua musa inspiradora. Vinícius de Moraes nunca chegará aos pés. Chico Buarque, Fernando Pessoa, Camões nunca chegará aos pés. De um poeta chamado Tairone, o Cigano. Tairone, o Cigano, depois dá uma olhada lá no Insta, que tem uma postagem lá de uma pocket aula, 3 minutos, falando sobre aposto e vocativo, onde eu falo de Tairone, o Cigano, um aposto, tá? Depois dá uma olhada lá. Tairone, o Cigano, escreveu para sua musa inspiradora. Olha, chega a arrepia. Volte, amor. Eu não mereço esse castigo. Pode até brigar comigo, mas não me deixe nessa solidão. Qual foi o objetivo de Tairone? Convencer a jovem a voltar. Melhor que Tairone, esse realmente eu não sei o nome do autor, foi um cara e disse, abre aspas, não me chame não. Não me chame não, viu? Não me chame não, que eu vou. Venha. Qual foi o objetivo? Convencer, como o meu colega falou, a presença de verbos no imperativo. Professor, tem que ser só propaganda? Não, um exemplo aí das músicas. Vou usar um outro exemplo para a rapaziada. Tem uma rapaziada aqui que está na casa dos INTA. Tem uns rapazes aqui na casa dos INTA, né? O cara com INTA, de 25 para cima, o cara vai ficando velho, vai criando vergonha na cara. O cara vai conquistar a menina, vai para cara a menina, o cara cria uma atmosfera, leva para jantar, sei lá, um cinema, um barzinho, um restaurante. Tenta criar uma atmosfera para conseguir conquistar a menina. O cara, quando é novo, Vitor, o cara é liso, pô. O mas é liso. Como é que o cara ganha a menina? Função apelativa. Olha, bora sair depois de aula, bora ali conversar, bora. Bora, eu queria dizer um negócio a tu. Bora, não. Bora, pô, é rapidinho. Conversa, é só conversa, o negócio é tu. É, pô, vem. Ei, na moral, bora. Ei, toda bestona, né? Bora, menina, hoje. Bora, é só conversa. A menina quer ir, mas fica fazendo cena, faz. Rapaz, menino, brincadeira. Bora aí. É só, eu queria dizer um negócio a tu. Bora, eu vou lhe esperar. Qual é a função do cara? Apelar, convencer, função apelativa. Professor, eu posso ter mais de uma função em um texto? Pode e normalmente tem. Eu posso, por exemplo, ter um texto com função referencial e apelativa ao mesmo tempo. Posso. Quando eu tenho mais de uma função, uma predomina. Ele pode tecer a pergunta de duas formas. Quais são as funções presentes? Aí você vai dizer mais de uma. E qual é a função predominante? Deixa eu usar um exemplo bacana aqui. Tem uma profissão no centro da cidade, onde todo profissional dessa área,
ele estudou na mesma faculdade, que é aquele locutor de caixa de som. Não sei se alguém... Você vai andando em uma determinada loja e vê, mas assim... Isso aí, nós temos sapatos a partir de R$ 29,90. Ah, você viu, meu Deus, que voz chata. Vai para outra rua? Muda não. Mercadão do Real, produtos a partir de R$ 1,99. Vai para outra rua? Isso aí, temos 10 mil pares de armações para os seus óculos a partir de R$ 29,90. O exame de vista é grátis. Você diz, meu Deus do céu, que coisa chata. Vai para a Rua do Sol. Só tem banco. Não tem. Vai estar lá. Caroline Financeira, tire seu empréstimo de até 50 mil. Só tem um que já tem mestrado e doutorado.